Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Ônibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força. O link está na descrição. Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje, na verdade, vai ser aqui um bate-papo, né? De manhã a gente teve um unboxing que foi muito legal, da caixinha do logo lá do Wolverine, sensacional. O Pop tá aqui, ó, camiseta também tá ali. Vou deixar aqui, ó, para ele me acompanhar. Não vou deixar não, porque é capaz de eu derrubar tudo. Mas o assunto de hoje eu achei muito legal, muito interessante fazer, né? Porque há um tempo atrás aí, fiz alguns vídeos lá, né, criticando o Hessel e tudo mais. Só que o tempo vai, o tempo vem, né? E eu sou obrigado a pedir para você aí que não é inscrito, se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho de notificações. Mas para você que acompanhou aquela época lá, né, de críticas e tal, as críticas do Hessel, né? Mais precisamente a crítica do Snyder Cut, né, que eu fiz, teve até a entrevista que eu comentei, argumentei, falei, porque os caras criticam tanto o Zack Snyder, depois faz a entrevista ainda, Matthew faz uma crítica de dar uma nota baixa e tudo mais. Só que assim, nos últimos tempos a gente vai talvez aí crescendo, aprendendo, evoluindo, adquirindo novas experiências, aprendendo novas coisas, aprendendo novas palavras, porque passei muita vergonha, né, naquele vídeo lá. Foi na verdade um vídeo de supetão, sabe quando você não lê nada e você vai ler ali na hora, acaba errando várias palavras ali. Então uma coisa importante também que eu aprendi naquele momento é se preparar antes de um vídeo, né? Ter um mini roteirinho, saber mais ou menos aonde você vai direcionar, senão você acaba se perdendo, fica igual um cego em um tiroteio ali e você não vai para lugar nenhum, né? Nada se soma daquilo que você criou, do seu conteúdo. Então isso eu aprendi também ali e foi muito importante. E o que eu critiquei naquele momento, né? Até o título hoje é Eu Errei, né? O Hessel Calado é um poeta. Acho que era isso mesmo, né? E a frase do momento foi até um cara que acompanhava aqui o canal, não sei ainda se acompanha, né? Mas o Hessel Calado é um poeta, eu acho que foi a frase lá do momento, porque deu aquele boom do Snyder Cut. De um lado a gente tinha um pessoal ovacionando, comemorando que o filme saiu, do outro tinha alguns críticos realmente criticando, falando, né? O excesso de câmera lenta, o excesso talvez do tamanho do filme, algumas coisas de roteiro que não se encaixavam e o resto a gente praticamente já sabe. Porque sim, eu fui atrás depois ali ver se existiam sim outros críticos que não gostaram ali do Snyder Cut da Liga da Justiça, né? E olha como que funcionam as coisas, né? Eu mudei a minha opinião sobre aquela crítica do Hessel. Por quê? Me parecia, né, não apenas eu acredito, mas toda ali uma legião de fãs, né, que se você criticasse o Snyder Cut, se você não gostasse do filme, estava errado. Não tem argumento, não tem ponto negativo, não tem. Você é crítico, mas você não pode fazer uma crítica negativa para o Snyder Cut. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando? E nos últimos tempos eu venho mudando esse conceito, inclusive eu mudei, né, a minha opinião sobre o remake. Olha que legal, vou fazer um vídeo aqui para a gente conversar, bater um papo muito legal sobre o remake, aí vocês vão poder nos comentários dar a opinião de cada um de vocês, porque o que aconteceu, né? Criou-se um hype, os fãs queriam, estavam sedentos e tudo mais, todo mundo assistiu, foi um fanservice do caramba, mas o filme é bom? Essa é a grande pergunta, né, que eu faço hoje. Muita gente ainda questionava, porque ficou muito melhor do que Endgame e Ultimato, né? Só que aí quando você colocava na balança, você fala, pô, mano, a Marvel ela fez uma puta de uma construção, nunca ali, né, refez um filme num corte de um diretor. A gente sabe que esse filme de 2017 da Liga da Justiça, né, ele foi meio conturbado, faleceu a filha do Zack, tudo mais. A gente sabe de toda a história, né? Depois outro diretor, a direção lá da Warner Bros entrou no meio, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, né? Queria um filme mais Marvel, menos Dark. E a gente sabe que toda essa porcaria que gerou. E aí veio os fãs pedindo Snyder Cut, inclusive tem o Wire Cut, né, que é do Esquadrão Suicida. Só que aí eu falo, né, pô, se a moda pegar, aí você vai ter daqui a pouco, né, um filme, aí a versão do diretor, né, que geralmente tem isso, né, o Batman vs Superman, aí depois vai ter o Cut, que é um outro corte além daquele do diretor lá, porque aquele ali foi decidido pelo estúdio, mais ou menos assim, acho que vocês entenderam o que eu quero dizer.
E a minha opinião foi que se mudando, principalmente no momento que eu fui reassistir o Coringa, né? Que algumas pessoas, inclusive, que são fãs do Batman, não assistiram, eu descobri esses dias. E comentando com o Charles Minor, eu falei, cara, muita gente, né, ovaciona, fica ovacionando, fica elogiando, enchendo, rasgando elogios pro filme do Coringa. Eu fui reassistir e, cara, eu não gostei da mesma forma que eu tinha gostado quando eu fui assistir no cinema. O Minor até me fez uma pergunta, mas por que você não gostou? Eu falei, cara, eu senti falta disso, daquilo, eu achei que o filme ficou um pouco arrastado. A atuação do Joaquin Phoenix é simplesmente perfeita, simplesmente maravilhosa. Isso eu não posso ir contra, mas eu senti a falta de um Batman, né? E a crítica gostou muito desse filme. E daí, uma semana atrás ali, saiu Os Eternos, né? Mas 2 semanas antes, os caras, né, que são os críticos, assistiram o filme e a nota no site dos Tomatinhos está lá embaixo. Aí tem um monte de cara falando, não, porque crítico não sabe o que fala, os caras não curtem. Pode até ser isso, mas eles estão ali para ver a parte técnica, ver a parte de filmagem, ver a parte de fotografia, parte de edição, continuação ali de cena, roteiro, né? E a gente sabe que essas partes, assim, quando você analisa mais técnica, você tem que deixar a questão do fanservice de lado, o caso do hype de lado, né? Toda aquela emoção de lado. E é por isso que muitas vezes um crítico, quando reclama de um filme que é ovacionado pelos fãs, ele sofre talvez aí um hate do caramba, né? E eu errei. Eu acho que, assim, muita gente talvez pode até criticar de eu estar fazendo esse vídeo hoje aqui, né, falando que eu errei do Hansel Calado é um poeta. Mas sabe por que eu errei? Porque todo mundo, né, é uma técnica que a gente vem batendo muito nos últimos tempos. Liberdade de expressão, liberdade de você poder criticar, liberdade de você poder comentar, liberdade de você poder consumir, né, as mídias, os produtos e tudo mais. E essa crítica do Hansel ao Snyder Cut entra justamente nisso. Então, né, só vim aqui comentar, compartilhar com vocês, talvez uma evolução que eu sofri nesses últimos tempos, né? Que sofri, na verdade, né, parece um sofrimento, mas não, que eu acabei evoluindo, né? Conquistando, conseguindo. Eu acho importante fazer um vídeo assim, comentando que, pô, eu fiz aquele vídeo na época, talvez eu tava num hype, não queria que o pessoal criticasse o Snyder Cut, porque foi difícil para sair, foi realmente uma entrega de um fanservice, mas tem pontos negativos, tem problemas, não é o filme perfeito, né? É diferente de quando eu assisto, por exemplo, um Forrest Gump, que é um dos filmes que eu mais gosto, né? Tá entre os preferidos, um meu drama talvez aí preferido de história, que eu realmente choro, que eu realmente entro dentro do filme, né? Aquele lá é o filme perfeito praticamente para Gustavo Danone. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Não sei a opinião de vocês sobre isso. E último ponto que eu tenho que levantar. Muitas vezes é legal você criticar, falar, porque o cara é isso, o cara é aquilo, o cara faz aquilo, tudo mais, né? Porque quando é para reclamar, muita gente gosta, quando é para falar pontos negativos, muita gente gosta. Mas quando é para você talvez voltar naquele momento, voltar atrás e comentar, pô, acho que ali não era certo, não ficou legal. Muita gente tem medo. Não, você vai apagar aquele vídeo que você fez do Hansel? Não. De forma alguma. Inclusive na descrição dele eu vou deixar lá que tem um novo vídeo sobre esse assunto, né? Porque muitas vezes a pessoa pode chegar naquele e falar, Danone tá metendo pau ali no cara e tal. E ele vem aqui também para ver esse vídeo aí de um tempo depois, não sei quanto tempo faz que saiu o Snyder Cut, nem lembro, cara. Esse negócio aí no Fica em Casa a gente ficou meio perdido, né? A gente perdeu um bom tempo aí, praticamente se esquecendo de todas as coisas, né? A gente meio que perdeu a noção do tempo, essa é a grande verdade. Mas é isso, queria compartilhar com vocês, né, essa mudança no meu entendimento, na minha opinião, na minha crítica sobre o Hansel. E, cara, eu sempre vou falar assim, muitas vezes o que eu falo aqui, né, eu sempre falo, porque eu voltei a fazer as primeiras impressões, onde eu dou minha humilde opinião ali dos filmes que eu tô indo ver no cinema, e eu falei, cara, eu vi pessoas rasgando elogios em cima dos Eternos, gente super criticando. E eu fiz ali minha crítica, falei, eu acho que foi aqui, ficou um pouquinho amarrado, ficou um pouco estranho, muito personagem e tudo mais. E é uma crítica. E com toda certeza vão ter pessoas que não vão concordar comigo. Pô, quem é Gustavo Danone falando aí que não gostou de determinada coisa em Eternos? Quem é esse cara? Então,
Meio que me coloquei no lugar, vi ali e falei, opa, talvez ali é a chance de eu fazer um vídeo comentando, né? Talvez me redimir e tudo mais, falando que eu errei. Que mal tem, né? As pessoas errar. Acho que o pessoal hoje tem medo de assumir os erros e tudo mais. E o passado, cara, ficou lá atrás. O importante é que, ó, o presente e o futuro, né? O que você está fazendo, o que você está aprendendo, o que você está crescendo. Isso talvez aí é um vídeo muito importante, não somente para mim, porque muitas vezes o vídeo aqui é importante para o meu crescimento, para conversar com vocês e tudo mais, mas também para vocês. Então é isso, gente. Ficando por aqui, deixe seu comentário sobre esse assunto, seu like, se inscreva, compartilha e ative o sininho de notificações. Beleza? Então até a próxima. Tchau!